Olá pessoal, estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre biologia celular. Hoje o nosso bate-papo vai ser de especializações de membrana, né? Então eu preparei um materialzinho aqui para a gente conversar sobre algumas especializações de membranas, algumas estratégias para confinamento de proteínas e dos componentes membranares, né? E avançar um pouquinho no nosso conteúdo. Então eu vou colocar a nossa apresentação, né? Vamos lá. A nossa apresentaçãozinha. Então, dando continuidade ao nosso assunto, né, membrana plasmática, já falamos sobre a estrutura e os componentes de membrana, do aspecto mosaico fluido, né? E aí agora nós vamos avançando mais um pouquinho em relação a essa estrutura celular, né? Uma coisa que tem que ficar claro para todos, né, é que o modelo da membrana é mosaico fluido. Então, como já no nome mesmo diz, o fluido, né, representa o comportamento dos componentes da membrana que estão em movimento. Nós já falamos na aula anterior que os fosfolipídios estão em constante movimento, né? E que esse movimento pode ocorrer numa mesma camada, né, por difusão lateral, pode ocorrer ao entorno do próprio eixo rotacional, pode ocorrer de uma camada para outra, né, que é o flip-flop, e também pode ocorrer flexão, né, como se tivesse, ao comprimir a membrana, ela flexionasse um pouquinho. E falamos que inserido na membrana estão as proteínas, né, dando um aspecto mosaico, assim como a simetria, né, a simetria dos fosfolipídios dão esse aspecto mosaico à membrana. Bom, se as proteínas estão inseridas nos fosfolipídios, né, são os componentes que dão a forma da membrana, e esses fosfolipídios estão em movimento, então não é de se estranhar que as proteínas da membrana plasmática também estejam em movimento, né? E isso de fato ocorre, e isso foi observado, né, em um experimento. Então, para observar a movimentação das proteínas em uma célula, foi proposto um experimento onde foi fundida, né, a membrana plasmática de uma célula de camundongo com uma célula humana. Aí formou uma célula então grande, com a membrana tanto do camundongo quanto da célula humana, com dois núcleos, né? O nome que a gente dá à célula que tem dois núcleos é célula heterocarionte. Então, quando vocês escutarem essa expressão heterocarionte, quer dizer uma célula com dois núcleos separados, tá? Então, teve a fusão da célula, mas não teve a fusão do núcleo. Então, essas células híbridas, né, contendo a membrana plasmática dos camundongos e também do humano, foi corada, né, vamos dizer, usando técnica de biologia celular, com anticorpos específicos para as proteínas humanas e para as proteínas do camundongo. Cada um desses anticorpos marcados com cores diferentes, de forma que fosse possível distinguir quais são as proteínas do rato, do roedor, né, do camundongo, e quais são as proteínas humanas, foram utilizados para marcar essa célula híbrida, né? Então, após a marcação dessa célula híbrida com os anticorpos para seres humanos e para camundongo, foi aguardado um intervalo em torno de 40 minutos e observado o resultado. E olha só
o que foi visto, né? Então aqui nós temos a célula do camundongo, a célula humana, a fusão das células formando uma célula com 2 núcleos, que é uma célula heterocariótica, né? Aí essa célula híbrida aqui foi marcada com anticorpos, né? No caso aqui em verde são os anticorpos do rato e em vermelho os anticorpos humanos, né? Aí esses anticorpos, eles se ligam às proteínas de membrana para o rato e se ligam nas proteínas de membrana dos seres humanos. No primeiro momento, ou seja, no momento zero, quando observaram, o que verificaram? Que na parte da membrana dos seres humanos, apenas tinha proteínas dos seres humanos. Na parte da membrana do camundongo, apenas tinha proteínas dos camundongos, ou seja, naquele minuto zero, logo após a fusão, ainda não tinha se misturado. Depois de 40 minutos, eles observaram novamente essa célula e o que eles verificaram? Que estava todo misturadinho. Ou seja, essas proteínas aqui, elas trafegaram na membrana, né? Aí, ó, elas trafegaram na membrana, elas se deslocaram, se movimentaram. E o que isso mostra? Mostra que as proteínas de membrana, assim como os fosfolipídios, eles se movimentam. Se a gente pensar em um organismo unicelular, formado por uma única célula, o que a gente pode entender? Que a proteína dessa única célula, um momento ele está aqui, a outro momento ela está dispersa em outro lugar, né? Assim vale para todas as proteínas. Elas estão em movimento constante, então uma hora ela pode estar nessa posição, na outra nessa aqui, na outra nessa aqui, né? Lembrando que a célula tem terceira dimensão, a gente está vendo aqui um corte dela. Isso pode não trazer nenhum prejuízo, né? Afinal, o organismo é formado por uma única célula. Mas quando a gente pensa em organismos multicelulares, né? Onde o conjunto de células vão formar os tecidos, e os conjuntos de tecidos vão formar os órgãos, os conjuntos de órgãos vão formar os sistemas, né? E o sistema todo, o indivíduo. E esses tecidos que fazem parte de um mesmo órgão, né? Eles têm que trabalharem juntos, tem que ter uma sincronia para poder esse órgão desempenhar o papel dele corretamente, né? Imagina na bexiga, né? A nossa bexiga, ela retém a urina, então essa urina tem que ficar retida ali, ela não pode se misturar ao plasma, né? Aos demais componentes, né? Ou passar através da célula e cair na cavidade, na abdominal. Então os tecidos, cada um tem um papel, né? Tem diferentes papéis, diferentes estruturas. E isso tudo, para ser possível, né, é necessário que a célula tenha algumas especializações, que tenha alguns mecanismos também de adesão, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre quais estruturas, quais especializações tem na membrana plasmática, né, de determinadas células e como que as células se mantêm juntas, né? Se mantêm unidas. E aí está incluindo nisso os mecanismos para confinar as proteínas, né? Aí eu vou explicar brevemente essa figura, vou interromper esse primeiro vídeo e vou fazer uma parte 2, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então aqui, ó, o que a gente observa? Proteínas que ficam na região apical da célula e proteínas que ficam na região basal. Nessa figura aqui, ó, trata-se de um epitélio formado por uma única camada de célula, tá? Então aqui nós temos a lâmina basal e aqui nós temos, pode ser um lúmen, né? Vamos pensar assim, como se fosse o lumen do intestino, por onde vai passando as fezes. Vamos pensar assim, né? Ou por onde vai passando a urina, se for as células do revestimento lá do trato urinário, né? Passaria por aqui, aqui já seria o interior, né? O espaço dentro do tecido, né? A lâmina basal. Então observe que essas proteínas A estão confinadas
na parte apical, enquanto as proteínas vermelhas estão confinadas na parte basal. Então, vamos supor que essa proteína aqui ó, esteja relacionada ao transporte de alguma substância desse ponto para dentro da célula, né? E que essa proteína, essa substância que vai ser transportada só tem nessa região aqui não tem. Então, olha, para que a célula teria essas proteínas distribuídas ao redor de toda a membrana, ocupando todo esse espaço, né? Seria um desperdício de energia. E lembrando que a seleção natural, ela seleciona mecanismos ou conformações otimizando isso, né? A energia sempre foi uma pressão seletiva muito grande, né? Então, os processos de economia de energia são muito bem-vindos, né? Então, dessa forma, o que acontece? Se essas proteínas são necessárias nessa região apical e não para cá, não há por que elas se distribuírem para baixo, né? E quais são os mecanismos que a célula tem para confiná-los aqui? Um exemplo são aqui, ó, as junções de oclusão. Nós vamos ver isso mais adiante na parte 2 do vídeo, né? Mas já dá para perceber que por essa imagem que existem mecanismos onde formam aqui, ó, verdadeiras barreiras impedindo a passagem de substâncias entre as duas células, tá? Então isso aqui é um mecanismo que demonstra como a célula tem algumas especializações, algumas adaptações para assegurar que a proteína que tem que ficar aqui, ela vai ficar confinada para esse lado. E as proteínas que tem que ficar para essa região fiquem confinadas, tá? Então eu vou encerrar essa primeira parte, deixar vocês digerirem um pouco essa informação, e aí eu vou iniciar uma segunda parte aqui, ó, nas especializações de membrana. Bom, então vamos voltar lá ao nosso vídeo. E vou encerrar essa primeira parte. Então, após assistir esse primeiro vídeo, vocês devem assistir a segunda parte, tudo bem? Lembrando que este material pode ser compartilhado, desde que citada a sua autoria e que não há nenhuma intenção diferente do que auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, né? Esse vídeo não visa comercialização ou monetização. Até o próximo vídeo, pessoal.